Fala pessoal, aqui é Ivan Barbosa, médico hematologista da Sofosmed, e eu venho aqui falar com vocês sobre como investigar anemia. Mas antes de iniciar o bate-papo, alguns recados. Galera, se inscrevam no canal, assistam os vídeos, curtam, compartilhem, comentem. A gente precisa de vocês para fazer esse canal crescer. Eu tenho certeza que no canal vocês vão achar vídeos e conteúdos que são legais, bacanas, que vocês vão aproveitar. Dado o recado inicial, vamos começar a discussão. O primeiro passo é definir anemia. O que é anemia? A anemia é uma condição que se caracteriza pela presença de sinais e sintomas, ou seja, uma síndrome clínica, concomitantes à alteração laboratorial, que pode ser a redução da hemoglobina, a redução do hematócrito ou a redução do número de hemácias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente define anemia no homem adulto quando a hemoglobina ela é menor do que 13, na mulher adulta quando a hemoglobina é menor do que 12 e nas gestantes quando a hemoglobina é menor do que 11. E como é que eu investigo o paciente que tem anemia? Então, uma boa anamnese é fundamental nesse processo. Durante a coleta da história clínica, é importante indagar a intensidade dos sintomas, quando eles se iniciaram e quais são as queixas associadas. Além disso, é importante averiguar o histórico familiar de anemia, se o paciente já recebeu alguma hemotransfusão prévia e o histórico pregresso de cirurgias. Também é importante detalhar o antecedente médico, as medicações de uso habitual e fazer um bom exame físico. Depois disso tudo, a gente analisa o hemograma e define os seus exames complementares. Agora vamos falar sobre as manifestações clínicas da anemia. O quadro clínico depende de diversos fatores, alguns relacionados à anemia e outros relacionados à condição de base que levou o paciente a desenvolver a anemia. Quando a gente fala da anemia, a sua intensidade vai depender de três pilares: o grau da anemia, a velocidade de instalação e a capacidade cardiovascular do paciente. E quais são os sintomas mais comuns? Nós temos a astenia, a intolerância aos esforços, a dispneia, a cefaleia, a tontura, a dificuldade de concentração, a palidez, a taquicardia, o sopro cardíaco e sensação de peso nas pernas. Outros sintomas, aqueles relacionados à condição de base do paciente, podem dar pistas sobre a etiologia do quadro. Por exemplo, a picofagia, a queda de cabelo e as unhas quebradiças estão presentes na anemia ferropriva. Na deficiência de B12 e na anemia megaloblástica, podemos ter a parestesia de extremidades, déficit cognitivo e alteração de marcha. Nas anemias hemolíticas, podemos encontrar icterícia, litíase biliar, urina escura e esplenomegalia. E nas falências medulares, temos sintomas relacionados à plaqueta baixa, como equimose, peteca, sangramento de mucosa, e sintomas relacionados à neutropenia, como infecção e febre recorrente. Agora que a gente concluiu nossa anamnese, chega o momento de a gente avaliar o hemograma, este exame que é fundamental na investigação de um paciente com anemia. Inicialmente, eu gostaria de ressaltar dois índices: o volume corpuscular médio, o VCM, e a hemoglobina corpuscular média, o HCM. Com estes dois índices, a gente pode subdividir as anemias em três grandes grupos: as anemias microcíticas e hipocrômicas, quando o VCM é menor do que 80, as anemias normocíticas e normocrômicas, quando o VCM está entre 80 e 100, e as anemias macrocíticas, quando o VCM é superior a 100. Por que essa subdivisão é importante? É através dela que a gente vai direcionar nossa investigação para as etiologias mais comuns de cada grupo. Por exemplo, no paciente que tem anemia microcítica e hipocrômica, eu vou investigar mais ferropenia e talassemia. Nos pacientes que têm anemia macrocítica, eu vou focar minha investigação na possível anemia megaloblástica, por deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Eu vou pesquisar por anemia induzida por medicamentos. Eu vou pensar em anemia hemolítica com reticulocitose, ou no paciente idoso, eu vou pensar na mielodisplasia. Além dessas informações, outra coisa muito importante no hemograma é avaliar se o paciente apresenta anemia isolada ou se ele apresenta anemia com alteração de glóbulos brancos, os leucócitos, e ou plaquetas. Por exemplo, num paciente que cursa com anemia, leucopenia e plaquetopenia, a famosa pancitopenia, eu vou pensar numa possível falência medular, como anemia plásica, uma mielodisplasia no idoso, ou uma leucemia aguda, ou eventualmente na anemia por deficiência de vitamina B12. No paciente que se apresenta com anemia e plaquetopenia, eu posso pensar numa doença autoimune, ou então numa anemia microangiopática, se ele tiver hemólise e chegar com plaquetopenia intensa, ou mesmo num paciente cirrótico, numa sequestro esplênico com anemia e plaquetopenia. Bom, depois que a gente avaliou o hemograma, o próximo passo é a gente ver o esfregar sangue periférico,
que é um procedimento muito simples, que a gente pega uma gota de sangue do paciente, coloca numa lâmina, vai corar e avaliar ela através do microscópio, estudando a morfologia dos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e as plaquetas. Por exemplo, um paciente que chega na emergência com anemia hemolítica, plaquetopenia intensa, a presença de esquizócitos do esfregaço sangue periférico é o que vai determinar que o paciente tem uma anemia microidiopática. E isso é importante no contexto de uma púrpura trombocitopênica trombótica, a PTT, ou numa coagulação intravascular disseminada, CIVD. No paciente que tem hemólise crônica e eu observo a presença de esferócitos, eu posso pensar numa esferocitose hereditária. Ou se ele tiver drepanócitos, eu vou pensar numa doença falciforme. Outras alterações importantes a gente pode encontrar no paciente que tem presença de ovalócitos e neutrófilo hipersegmentados, e pensar na possível deficiência de vitamina B12 ou mielodisplasia no idoso. No paciente que tem uma pancitopenia e tem blastos com bastante de Auer, eu vou pensar numa leucemia mieloide aguda. Então, o estudo da morfologia, ele traz muita informação que pode nos ajudar. Por fim, a gente tem a dosagem de reticulócito. O reticulócito é uma hemácia bem jovem, que é liberada pela medula óssea, e essa célula vai terminar seu processo de maturação na corrente sanguínea, virando a hemácia adulta. Nos pacientes que cursam com anemia e reticulócito alto, nós temos o que a gente chama de anemia hiperproliferativa, e tipicamente a gente encontra esse quadro em anemia aguda secundária a sangramento ou nas anemias hemolíticas. No paciente que cursa com anemia e tem reticulócito baixo, esse fenômeno é chamado de anemia hipoproliferativa e a gente vê nas anemias carenciais e nas falências medulares. Bom, galera, a gente está chegando aqui no final do vídeo e eu queria resumir e sistematizar a investigação de um paciente com anemia. Então, este paciente chega no consultório, a gente vai tirar a história clínica, avaliar sinais e sintomas, entender a intensidade desses sintomas, quando eles se iniciaram, procurar por pistas da causa de base que está levando o paciente a ter anemia, fazer uma boa coleta dos antecedentes médicos e das medicações de uso habitual, além de bom exame físico. Depois disso, a gente vai pegar o hemograma, avaliar a anemia e tentar subclassificá-la entre os 3 grandes grupos, anemia hipomicro, normo-normo ou macrocítica. Pesquisar ou avaliar se o paciente também tem alterações de leucócitos e plaquetas e, com isso, formular nossas hipóteses clínicas. Daí, a gente vai direcionar os exames complementares para as hipóteses que a gente levantou, baseadas nos achados de história clínica e de hemograma. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham aprendido bastante. Certamente vamos fazer outros conteúdos relacionados à anemia, além de vários conteúdos sobre outros temas importantes na oncohematologia e nos cuidados paliativos. Continue com a gente da Sofosmed para mais conteúdo. Obrigado por tudo e até a próxima.